E aí pessoal, Trunks, Heron do Ei Nerd presente. Eu tô com o coach da Red Kennedy, Scalunga, o Talkers. E aí, Talkers, como é que tá? Tá, tamo muito bem agora. Com certeza, cara. Antes de tudo, parabéns pela vitória. Que vitória, cara. É muito, muito legal ver o avanço da Red. E, mano, a primeira pergunta, só pra descontrair um pouquinho. Primeiro ban de toda a série da Shopify foi o Sylas, cara. Quero saber de você. Será que o Sylas do Kazé é um problema? Cara, é um conforto dele e, sinceramente, eu acho justo os times respeitarem. A gente, por exemplo, baniu o Lucian 4 ou 3 jogos dessa série também. Uhum. Obviamente, a gente dá uma cozinhada ali antes de banir, mas eu acho que se o time acha que não tem condição de lidar, não tem resposta, tem que banir. Talvez alguns times consigam lidar, mas até então foi um pick bem vencedor pra gente, muito conforto e eu acho. Eu não vejo um problema os times não banirem, eu não acho que é desrespeito, mas é um conforto nosso, sem dúvidas. Acho que é justamente o contrário, né? É pra demonstrar respeito, né? Respeitar o Silas. Ahn, Quando banem é respeito, mas assim, eu entendo quem bane e eu também entendo quem não bane. Acho que faz parte de tu acreditar se o teu time consegue lidar ou não. tá. Perfeito. Antes da gente começar a série, o FNB ele falou sobre sobre o Pivoy ser um problema pra lidar. Enquanto isso, a comunidade estava pensando que o maior problema da Spotify no jogo de hoje era justamente o céu, o seu problema. Eu quero saber qual foi o plano de contenção pra lidar com a Spotify. A Shopify, desculpa, Spotify. Cara, não tinha. Obviamente, a gente tinha um plano, mas a gente precisaria saber como no desenrolar da série, porque como são times que não se conhecem, às vezes tu tem uma teoria, mas na prática é outra, né? A gente Hum. tava olhando muito pro suporte de jungle deles. Obviamente a gente sabia que o Bivoy era o carry do time, mas a gente via muito como o sup jungle era importante pra eles no mapa. E no fim, e durante a série a gente percebeu que o jungle sup não tava necessariamente sendo um problema. A gente estava conseguindo criar muitas vantagens nas solo lanes, tanto mid quanto top estavam criando vantagens sozinhos, sem nenhuma ação. Então foi só mais ali um trabalho de neutralizar eles e não deixar o Bivoy sair do controle. Jogo 1 acho que foi mais a gente errando por mais, a gente pecando pelo excesso, querendo muito, Uhum. e acabamos perdendo o jogo por conta disso. E aí o outro jogo realmente foi um snowball do Bivoy ali, mas fora isso a gente não achava que tinha como a gente perder. Perfeito. Até falando sobre o lance do jogo 1, deu pra ver que a Red ela jogou muito com o dedo contra a Shopify. E a Shopify conseguiu ter respostas melhores, decisões melhores na questão do micro. Como que você acha que a Red tá em questão de, principalmente de micro, em relação aos outros times da LTA Norte? Não acho que é mico necessariamente, porque a gente estava se colocando em posições vantajosas, a gente estava convertendo as situações vantajosas, mas a gente estava indo por muito, a gente acabou dando muito over Uhum. e tentando pegar kills que a gente não conseguia. E aí as situações acabavam às vezes ficando empatadas para eles, ou às vezes até melhor em posição vencedora. Então, a gente sabia que se a gente comprasse as lutas dos nossos termos, a gente tinha até mais. A gente tinha. Mecanicamente, a gente era um time melhor que eles. E nosso único inimigo seria realmente esses overs, essas emocionadas. E a partir do momento que a gente cometeu esses erros, a gente conversou sobre. E aí a gente só deu um passo para trás, porque eles mesmos estavam falando bastante, respeitando como a gente joga bem skirmish, como a gente gosta de lutar. E isso se dá muito também por quão bons os jogadores são mecanicamente. Então, é, a gente se vê um par com os outros times em termos de mecânica. Acho que hoje a gente fica atrás mesmo da experiência, então, e tudo isso aqui é muito valioso. Cada MD5 que a gente joga tá sendo muito proveitoso e sei lá quantos jogos a gente jogou aí nas 2 últimas semanas e isso é muito bom pros moleques. Eu vou chegar nessa questão de quantos jogos vocês jogaram. Tô muito interessado sobre isso. Mas antes eu queria perguntar. Na verdade, você já meio que respondeu uma dessas perguntas, então eu vou reestruturar ela pra falar sobre. Cara, foi um gap enorme do Kazé contra o Pala durante praticamente todos os jogos.
Como que você, como coach, se sente sobre isso, vendo um jogador sendo superior em todos os quesitos em relação a outro? Cara, sinceramente, o Kazé em cima do Palafox a gente já esperava que seria uma matchup bem vantajosa pra gente. Então não foi, pra gente não foi nem um pouco de surpresa, mas obviamente é muito bom quando tem um jogador assim que tu sabe que ele vai entrar na série e ele provavelmente vai ganhar a lane dele e vai jogar melhor o jogo, então isso já nos deixa muito confortável em draft, às vezes pra assumir alguns riscos no mid pra conseguir conforto em outro lugar, mas sinceramente eu acho que o gap que teve no mid a gente também teve no top, se não até mais, foi Uhum. simplesmente absurdo a série do FNB também, tanto que no meio da série a gente só falou, guys, as duas solos estão criando 30 CS lead sozinho só, vamos ficar de boa e a gente vai ganhar o jogo. Então, obviamente, deixa o jogo muito fácil para mim como coach, fica muito tranquilo, não precisar me preocupar com matchups voláteis, porque eu sei que o meu lado vai ganhar. Então, bem feliz com isso e muita sorte minha de ter jogadores tão bons. Maravilha. A experiência de ter 3 jogadores, que praticamente chegaram agora na Cross Conference e tudo mais, e ter a chance de ir para o Mundial, no Split, ter essa oportunidade é incrível da Red. Eu quero saber, na sua visão, eh, qual que é a sua visão essa última vaga por Cross Conference ser da Red, entre aspas, como que tá a confiança do time para conseguir essa vaga? Cara, a gente não conversou tanto ainda, obviamente a gente vem confiante, a gente vem de uma streak boa, né? Teve a derrota pra Cade ali, mas obviamente o saldo é bem positivo de confiança, mas a gente entende também que a 100 Thieves é um grande adversário. A gente vai enfrentar um time que é muito bom mid jungle, e são 2 mid jungles bem veteranos, então vai ser um desafio pra gente, e a gente ainda assim é muito confiante pra jogar contra eles. Não é algo, nossa, a gente tem medo deles de forma alguma, a gente respeita eles, sabe que eles são um bom time, mas talvez por eles serem moleques, a gente não se intimida muito fácil, a gente vai pra cima, e se a gente tiver que trocar soco com os melhores do time deles, a gente vai fazer isso feliz. Então, no momento a gente não tem expectativa, a gente só tá animado de ter mais uma chance de jogar mais uma vez e participar de mais uma série, mais um jogo internacional. Então aqui são só as coisas positivas que a gente tá vendo, não temos pensamentos sobre a 100 Thieves ainda, mas a gente sabe que eles são um bom time. Maravilha. Eh, Cara, desde o começo do Split 3, a Red passou por diversas fases, o time foi renovado, junto com a sua adição também, incluindo. E eu diria que teve altos e baixos até o presente momento. Uhum. Você sente que você cresceu como coach até esse momento? Sem dúvida. Não há dúvidas quanto a isso. Acho que tanto os jogadores cresceram muito como jogadores, como pessoas, enfim, como jogadores, como pessoas, e eu também, obviamente, cresci como coach e como pessoa também. Acho que a gente não teria esse nível hoje se todo mundo não tivesse saído da zona de conforto, se todo mundo não tivesse melhorado. Então, sem dúvidas, é um resultado de todo o trabalho e todo o empenho. E como todo mundo estava disposto a sair da zona de conforto, não só minha, mas os outros também. E para mim é um aprendizado. O coaching não é só sobre LoL, mas é também sobre o dia a dia. É sobre como fazer as pessoas serem melhores e não só os jogadores. Então acho que isso é uma parte muito importante. É algo que o Belzy também é muito bom, ele lida muito bem com pessoas e é algo que eu tô aprendendo com ele também, a como lidar melhor com os jogadores. Então é um trabalho, assim como a gente tem o Strazi também, e todo mundo melhorou muito nas suas funções. Então, com certeza, todo esse avanço nosso não veio só dentro de jogo. Perfeito. É, eu quero fazer uma pergunta, porque essa pergunta eu acho que já foi muito matutada em outros locais. Eu imagino que já deve ter perguntado também isso para os jogadores lá dentro do stage e tudo mais. Mas eu quero saber um pouco sobre o jogo 4, onde a gente teve aquele Pyke e a Zeri no Uhum. bot. Qual foi o plano, ou qual foi o papo sobre o plano do pick? Porque o Rabelo ele falou sobre o pick ser pra conseguir peitar os Ziggs e conseguir o engage e tudo mais. Mas não pareceu que vocês cozinharam uma ideia demais sobre como lidar com lidar com aqueles picks do jogo 4?
Tem dois problemas. Eu com Hum. certeza concordo que o pick não foi o ideal. Uhum. E a gente tem que entender que os dois times draftam, certo? A gente não tá sozinho, a gente não tá num vácuo. E a gente tinha uma composição com pouco engage e eles pegaram uns Ziggs no fim junto com o EZ. A gente não tava esperando esses Ziggs. A gente imaginava, talvez, que ele pudesse jogar, que é algo que tem muito no NA, mas a gente acabou esquecendo. E quando veio os Ziggs, a gente ficou numa. A gente tinha que tomar uma decisão. Ou a gente comitava em jogar o front-front, seria pegando uma Lulu com a Zeri, por exemplo, e rezando pra. Rezando não, mas torcendo pra eles não terem dano suficiente pra matar a nossa front e a front deles cair antes. Mas ainda assim, não sei se era uma opção. Era uma opção, mas eu não sei se era a melhor. E a outra seria a gente pegar um Pyke, que também é muito conforto do Frost, pra gente tentar criar mais oportunidades no mapa necessariamente do que a gente depender de uma teamfight do jogo todo. Então a gente decidiu ir pro caminho do Frost poder jogar o mapa, ser mais solto. Ele é um dos melhores playmakers do continente. E acabou que a gente a gente acabou lutando com o Pyke no dragão cedo, a gente acabou morrendo no bot, e isso custou muito muito o nosso jogo, porque quando a gente foi pra side a gente já tava atrás, então a gente não conseguia criar, e aí o propósito do pick do Pyke se perdeu. Então, obviamente, ele ia parecer muito ruim, e eu entendo que não era o melhor pick, não era o que a gente queria estar naquela situação, mas a situação nos forçou a tomar uma decisão, e a gente tomou uma decisão e ainda seguiu com ela errada. Então, faz parte, o jogo é jogado, o outro time também tem mérito no draft deles, foi um bom draft, nos pegou desprevenido, e é sobre aprender, assim como tiveram alguns drafts deles que ficaram bem difíceis de jogar, como do jogo 3, e os dois lados jogam, alguns erram, outros acertam, e faz parte. A gente tinha um propósito no pique, a gente não conseguiu executar eles por erros antes, então a gente nunca vai poder demonstrar o que ele poderia ter feito, mas a gente não estava satisfeito com a situação que terminou o draft, não. Eu lembro que a gente já conversou em imprensa e tudo mais, a gente já falou sobre o lance da Red nesse split sobre o draft e tudo mais. Isso já faz muito tempo atrás, faz tipo umas 5 semanas, mas pelo menos, eu vejo como esses últimos jogos, principalmente semana passada, essa semana, a Red tá jogando muito bem na questão do draft, que é uma parte importante do LoL em si. A pergunta pra mim, a pergunta que eu vou fazer pra você, o único jogo da parte 2 do mata-mata, que chegou no jogo 5, foi justamente a Red jogando contra a Loud na sexta-feira, lá da semana passada. Uma série contra a Shopify que justamente foi para o jogo 5, ajuda o time a desenvolver resistência a séries longas, na sua visão? Com certeza. Acho que não só ajuda a desenvolver, como a gente consegue mostrar que a gente já tem a capacidade de jogar séries longas, certo? Então a gente jogou contra a Loud, um time com muito veterano, sei lá quantos títulos de CBLOL na bagagem, e um jogo 5 a gente foi melhor que eles. Agora a gente jogou contra a Shopify também, um time cheio de veterano, e no jogo 5 a gente é melhor que eles também. Então mostra que a gente não só tá desenvolvendo, como a gente tem a capacidade de jogar séries longas, que até é algo que é muito bom pra gente, porque nossa Champion Pool é muito grande, então a gente se sente muito confortável no fim do Phillies, e às vezes outros times, tu vê que eles se sentem pressionados, então a gente cresce nessas situações, e normalmente nossos jogos 5 são bons, porque a gente tem bons drafts, por conta de ter uma Champion Pool tão grande. Então, a gente não só desenvolve, como mostra que a gente tem capacidade de jogar séries longas. Maravilha. Já me deram aqui um toque de 1 minuto. Cara, já deu pra. Você já tem algum plano, alguma estratégia, alguma coisa que você pode dizer sobre como que vocês vão combater o próximo jogo contra 100 Thieves? Não, a gente não tem uma ideia certa ainda do que a gente vai fazer com o Under Thieves. A gente sabe que o mid jungle deles é muito bom, e o jogo provavelmente vai ser decidido nessas movimentações, então a gente ainda vai ter que pensar como a gente vai lidar com isso em draft, como a gente vai lidar com isso dentro de jogo. Mas eu acho que eles são um time relativamente parecido com a gente. Eles são um pouco parecidos com a Cade também, então é um jogo que a gente já entende, e se tudo der certo, a gente vai conseguir anular as forças deles e sair com a vitória. Maravilha. Talkers, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Parabéns pela vitória Obrigado. novamente. E muito Agradeço. sucesso. Espero que você tenha uma ótima semana de treino e tudo dê certo, cara. É nóis. Eu também. Valeu. Valeu, é nóis. Tamo junto.